Oi, gente, boa noite. Hoje vou gravar um vídeo sobre sistema nervoso autônomo, né? Vou falar um pouquinho sobre ele. Bia já deu uma introdução sobre esse assunto e aí eu vou continuar, né? Então, vamos começar. Então, o sistema nervoso, né? No nosso sistema nervoso, a gente tem nosso sistema nervoso central e o periférico. Dentro do periférico, a gente tem o nosso sistema nervoso autônomo, que é esse das funções involuntárias, ou seja, a gente não controla. Dentro do sistema nervoso autônomo, a gente tem o sistema simpático e o parasimpático. Simpático, lembra? Luta ou fuga. Liberação daqueles neurotransmissores, no caso de noradrenalina, que vai fazer você ter uma frequência cardíaca mais rápido, você broncodilatar, essas coisas. E já o sistema nervoso parasimpático é aquele da calmaria, né? Aquele da digestão, tá? Essa é a base. E como vai funcionar essa questão, assim, bem fisiologia, né? Mas como vai funcionar a questão dos nossos neurônios, né? Porque para ativar essas vias, nós temos neurônios e neurotransmissores. Primeiro, o início dos dois é igual. Então, no simpático, a gente vai ter, e no parasimpático, nós temos um receptor, né? No caso, primeiro um neurônio pré-ganglionar, que vai chegar num receptor nicotínico, tá? Com a nossa querida acetilcolina. Esse receptor nicotínico, ele vai ativar um neurônio pós-ganglionar. E aí, esse neurônio pós-ganglionar, ele vai liberar um outro neurotransmissor. Se for no sistema simpático, a gente vai ter liberação de noradrenalina, que vai ativar um receptor adrenérgico. Já no parasimpático, a gente vai ter liberação de acetilcolina, que vai ativar um receptor muscarínico. E aí, lembra, quais são os receptores adrenérgicos que a gente tem? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e beta 3. Eu coloquei as funções, mas a gente vai ver isso mais pra frente de novo, tá? E também, o muscarínico, quais são os que a gente tem? M1, M2, M3, M4 e M5, tá? Então, lembra, neurônio pré-ganglionar, ele libera acetilcolina, que ativa um receptor nicotínico, que ativa, né, um neurônio pós-ganglionar. E aí, esse neurônio pós-ganglionar, ele vai liberar um neurotransmissor. Se for no simpático, noradrenalina. Se for no parasimpático, acetilcolina, ativando o receptor da sua via, tá? E aí, como é que eu faço para entender isso, Vitória? Que, olha, cada receptor tem uma função, é muita coisa. Eu tenho um método, tá? Então, primeiro vamos entender. Por que existem esses receptores? Por que cada receptor faz uma coisa diferente, né? Por que quando eu tenho liberação de noradrenalina, né, numa situação de luta ou fuga, o meu coração contrai, lembra, a frequência cardíaca aumenta, mas o meu brônquio, né, no caso, eu faço uma broncodilatação, né? Porque pensa, uma situação de luta ou fuga, eu preciso que entrar mais ar. Eu preciso que o meu pulmão faça uma broncodilatação, né, para captar mais ar, por conta dos receptores. Então, eu tenho um neurotransmissor, que é a noradrenalina, que ela vai atuar de forma diferente em certos tecidos por conta do receptor. Então, no coração, ela vai estar agindo de uma forma, mas agora no pulmão, ela vai estar agindo de outra, tá? E como vai funcionar isso? Primeira coisa, isso daqui é muito importante. A gente sabe que a gente tem lá, né, o GQ, GI e GS. Só que o que esses GQ, GI e GS fazem? Primeiro, quem vai fazer contração? Tá, eu tenho a classificação de contração. Agora, no músculo liso, quais são os únicos receptores que vão fazer contração de músculo liso? GI e GQ. E no músculo cardíaco, GS. E o método para entender o GS é o seguinte, um S, se eu coloco um 2, ele vira um coração. Então, eu sei que o GS, no coração, ele faz contração. Já o relaxamento, eu penso o seguinte, se o GS no cardíaco ele contrai, ele vai relaxar no liso. Contrário, tá? E o músculo cardíaco, ele vai estar em relaxamento pelo GI. E lembra, GI inibe o GS. Então, se eu quero relaxar, ou seja, o GS ele faz contração. Se eu quero inibir essa contração, ou seja, gerar um relaxamento, eu preciso do GI. E o GQ não vai fazer nada no coração. Então, essa é a base, tá? Então, lembra, contração. Quem vai fazer contração? GI e GQ. De músculo liso, né, no caso.
Músculo cardíaco, GS. Relaxamento de músculo liso. Ao contrário do músculo cardíaco, GS. E quem vai fazer relaxamento de músculo cardíaco? GI, tá? Então, GQ, sempre contração de músculo liso. GI vai entrar ali dentro. Músculo cardíaco, GS. Porque lembra o S com 2, né? No caso, o S com 2. Relaxamento, GS, porque vai fazer o contrário. E músculo cardíaco, GI, porque vai inibir esse GS aqui, tá? Assim, pra mim, na minha cabeça, isso faz muito sentido, gente. Mas, assim, cada um tem um jeito de gravar, tá? Eu gosto de gravar dessa forma. Tá. E aí, a gente vem por isso daqui. Pô, Vitória, isso aqui é muita coisa, realmente. É muita coisa. Mas quando você pega isso daqui, ajuda muito. E eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, vamos começar pelos alfas. Lembra que eu falei pra vocês? Ó, o alfa 1, ele é GQ. Grava isso. Alfa 1, GQ. O alfa 2, ele é GI, tá? E os betas são todos GS, tá? Grava isso. Tá bom, Vitória. Se o alfa 1, ele é GQ, qual a única coisa que ele pode fazer? Contração de músculo liso. Então, eu sei que se eu tenho a liberação de uma noradrenalina que ativa o alfa 1, eu vou ter a contração do músculo liso. Tá, músculo liso, ok. Já é uma base. Mas quais músculos lisos? Eu anotei aqui, gente, os principais. Porque se você for olhar aqui, tem um monte. Mas os principais para a prova são esses, tá? Então, vamos lá. Alfa 1, GQ, que faz contração em músculo liso. Quais músculos lisos? Vasoconstrição, lembra? O vaso, a gente tem um músculo liso, né? Contração de músculo liso do vaso em periferia, tá? Ou seja, e aí lembra que a consequência vai ser aumentar a pressão arterial. Por que que eu faço vasoconstrição em periferia quando eu tenho liberação de noradrenalina? Eu sempre associo essa situação de luta ou fuga. Tô lá correndo. Se eu começar a correr, eu preciso que chegue mais fluxo de sangue, ou seja, vasodilate, os meus músculos centrais, né? Ou seja, os músculos da perna, né? Eu preciso que chegue sangue nesses locais importantes. Agora você pensa, se eu tô correndo, gente, pra que eu vou querer que chegue sangue no meu dedo? Por exemplo, periferia. Eu não quero. Isso não é necessário. Então, é isso que vai acontecer. Então, eu tenho uma diminuição do fluxo para periferia. Ou seja, o GQ ele vai ajudar nisso. Vasoconstrição em periferia, isso vai gerar um aumento da PA. Isso é um exemplo, tá? Do dedo, mas a gente vai ver que vai ter alguns medicamentos que vão atuar nisso daqui, por exemplo, para poder aqueles medicamentos pro nariz, né? Para poder o nariz parar de escorrer, uma pessoa que tem uma alergia. A gente vai ver isso, tá? Segunda coisa, contração de músculo liso, midríase. O que acontece? Vocês vão ver que a midríase e a miose é um pouco diferente. Ambas fazem contração, só que de músculos diferentes, tá? Então, lembra, alfa 1 faz midríase, né? Contração do músculo radial, tá? Midríase. É estranho, né? Midríase, você pensa no olho crescendo, né? O olho aumentado, né? É uma dilatação da pupila. Só que, é o que eu estou falando, tanto na midríase quanto na miose, o músculo do olho vai contrair. Só que são músculos diferentes, tá bom? É um pouco confuso, mas quem está tendo oftalmo já vai ter uma noçãozinha disso, tá? Mas só lembra disso. No olho tem 2 músculos e os 2 fazem contração. Só que o radial, quando ele contrai, ele gera midríase, tá? Segunda coisa, contração de esfíncter urinário, tá? Então, ele vai, esse alfa 1, ele vai fazer contração de músculo liso. Qual músculo liso? Esfíncter urinário. Então, lembra, a gente tem a bexiga. Bexiga é uma coisa, o esfíncter da bexiga é outra, né? O esfíncter da uretra, ele é outra. Então, esse alfa 1, ele vai fazer essa contração. E aí, lembra, isso tudo, gente, a gente vai ter medicamento pra agir nisso, tá? Eu tô estendendo muito, né? Mas, continuando, coloca no 2x que tá tudo certo. Então, é isso, ó. Lembra, alfa 1, GQ, contração de músculo... GQ faz o quê? Contração de músculo liso. Aonde eu tenho que lembrar desse alfa 1? Vasoconstrição, midríase e contração de esfíncter urinário, tá? Aí o alfa 2. O alfa 2, ele é uma GI. Se ele é GI, ele inibe algo. O que ele vai inibir? Neurotransmissores, né? No caso, ele vai
inibir a liberação de insulina, acetilcolina e noradrenalina, tá? Assim, ele tem essa ação mais de neurotransmissores, né? Então, é pouco. Então, é só lembrar. Alfa-2 é GI. CGI inibe. Inibe quem? Liberação desses neurotransmissores, tá? Agora, os betas. Os betas, todos são GS. Então, o beta, o GS, no caso, né? A única coisa que ele faz é contração de coração e relaxamento de músculo liso. Então, lembra, o S, a gente puxa, vira um coração. Contração de coração e relaxamento de músculo liso. Preste atenção. O beta 1, ele vai predominar no coração. Então, eu já sei que vai ter uma contração desse coração. O beta 2, ele vai predominar no músculo liso, tá? E já o beta 3, ele só tem duas funções. Então, é fácil de gravar, tá? Então, vamos lá. Beta 1, ele é um GS, ou seja, contração de coração. Se ele vai atuar no coração, ele vai fazer um aumento da frequência cardíaca, que a gente chama de cronotropismo, e ele também vai aumentar a força de contração desse coração, ionotropismo. Então, a atuação dele vai ser no coração, tá? Lembra, beta 1, GS, predomínio de coração, ou seja, tudo que for a contração de coração. Aí você pensa, pô, Vitória, não é tão difícil de gravar, realmente, por quê? Se eu sei que é uma GS, eu sei que vai ser contração desse coração. Porque se fosse uma GI, o beta, e eu sei que ele tem predomínio de coração, teria que ser relaxamento. Mas não, ele é uma GS, contração de coração, tá? Assim, gente, parece um monte de coisa, assim, mas reassistam, anotem, porque chega uma hora que você consegue entender, sabe? Dá uma virada de chave mesmo, sabe? Tá, beta 2. O beta 2, ele também é uma GS. Como eu falei, vai predominar no músculo liso. Se eu sei que ele vai predominar no músculo liso, eu vou ter relaxamento de músculo liso. Quais músculos? Pulmão, tá? Broncodilatação, vasodilatação para músculo esquelético. Então, lembra que eu falei pra vocês que eu tenho dois tipos de atuação nos vasos. Eu tenho uma vasoconstrição para periferia, por essa via aqui, tá? E eu tenho também uma vasodilatação para os músculos esqueléticos, que são importantes. Lembra, eu tô correndo, preciso chegar fluxo sanguíneo na minha perna. Para isso, eu tenho a atuação de um beta 2, né, no caso de um receptor beta 2, que faz vasodilatação para o músculo esquelético, tá? Lembra, não tô fugindo disso. GS faz relaxamento de músculo liso. Ou seja, se eu tenho um GS que faz relaxamento de músculo liso, ó, eu só preciso saber onde ele vai atuar, porque eu já sei que ele relaxa o músculo, tá? Não tem muito, assim, é isso, tá? Esses dois slides aqui são muito importantes, tá? Gente, tô tanto tempo sem dar aula que eu tô, assim, prolongando muito, tá? Gente, me desculpa, mas se ver essa aula vai dar horas. Horas não, brincadeira. Tá, então vamos lá. Então, vasodilatação pro músculo esquelético. Terceiro, relaxamento uterino. Assim, não lembro de ter caído nenhuma questão de útero, tá? Não lembro real. Acho que o mais importante mesmo é essas coisas aqui. Eu coloquei só pra poder colocar, mas isso daqui eu quase não lembro de ter caído, tá? Mas também tem medicamentos que podem atuar nisso. Ok, paramos aqui essa questão dos músculos. Outras duas coisas que realmente tem que gravar, gente, é o seguinte. Ele também vai fazer glicogenólise hepática e muscular e liberação de glucagon, tá bom? Agora, o beta 3, ele é um pouco diferente, porque ele não vai ter aquele predomínio. A única coisa que ele vai fazer vai ser bexiga. Cara, uma coisa muito importante dele é bexiga. Então, se ele é uma GS, ele relaxa, tá? Se eu falei que ele é bexiga, ele vai relaxar a bexiga. Quando eu relaxo a bexiga, o que acontece com essa bexiga? Ela começa a encher, tá? Então, eu tenho enchimento da bexiga. E é só pensar, gente, quando eu tô numa situação de luta ou fuga, eu não quero sair contraindo bexiga pra poder urinar. Eu preciso ficar tranquila, entendeu? E não urinar. Ou seja, quando eu tô treinando. No caso, pensa aí quando você tá correndo, treinando, fazendo alguma coisa do tipo. Não dá vontade de ir no banheiro, assim. Foi uma corrida, assim. Não dá vontade. Por quê? Porque eu tenho predomínio dessa noradrenalina que faz ter esse relaxamento da bexiga. Ou seja, predominar o enchimento e não o esvaziamento, tá? E além disso, também faz lipólise, tá? Mas isso de glicogenólise, glucagon e lipólise, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? E agora os muscarínicos. Muscarínicos, o seguinte, eu só vou ter GQ e GI, né? Ó, os ímpares, 1, 3 e 5, eles vão ser GQ,
que GQ faz? Contração de músculo liso. Já os pares, eles vão ser GI. O que o GI faz? Inibe, né? Ou seja, ele vai fazer contração de músculo liso e relaxamento do cardíaco, tá? Então, lembra, ímpares, GQ, pares, 2 e 3, GI, tá? Então, vamos lá. Principal desses muscarínicos é o M2 e o M3, tá? Mas eu vou falar assim um pouquinho, né? M1, que é uma GQ, ele vai atuar no sistema nervoso central e na secreção gástrica. Não vamos usar ele, que eu lembre nem usa, tá? O M2 é muito importante. Ele é uma GI, tá? Se ele é uma GI, eu já sei que ele vai atuar no coração. Lembra? Ele vai relaxar esse coração. Se eu tenho um relaxamento do coração, eu tenho uma diminuição da frequência cardíaca, coronotropismo. Também tem uma diminuição da velocidade de condução do nó atrioventricular. Lembra da fisiologia? Além disso, eu tenho uma diminuição leve da contração do coração, tá? Porque como ele é I, ele vai inibir. Ou seja, levemente, né, diminuindo essa contração desse coração. E além disso, ele também vai intensificar o esvaziamento da bexiga, tá? Mas isso aí eu vou explicar pra vocês já. Só deixa eu explicar o M3. O M3, ele é uma GQ. GQ faz o quê? Contração de músculo liso. Então, eu vou ter contração de todos os músculos lisos. Broncoconstrição, trato gastrointestinal, bexiga, tá? Secreção glandular, miose. Lembra que eu falei? Que, miose. O músculo esfíncter da íris é um músculo liso. Se ele é um músculo liso e ele é uma GQ, ele faz contração desse músculo. E esse músculo esfíncter da íris, ele é o que faz miose. É diferente do músculo radial, que também faz contração e ele faz midríase, tá? Se atentem a isso. O radial faz midríase, tá? Quando ele contrai, ele faz midríase. Já o esfíncter da íris faz miose. Quando ele contrai, os dois vão contrair, tá? Isso aí eu demorei pra entender, mas é isso. E, além disso, liberação de insulina, tá? E o M4 e o M5 não é importante, só vai atuar no sistema nervoso central. E aí, o que acontece? Gravar, principalmente M2 e M3. GI, GQ. GI, relaxamento de músculo cardíaco, contração de liso. E o GQ, contração de liso. Então, é mais saber qual é o receptor, né? Qual o tipo dele e aonde ele vai atuar, tá? E agora a gente vai falar um pouco sobre os medicamentos, né? Finalmente, né? Farmaco falar sobre medicamento, né? Então, a gente tem, né, os medicamentos que vão imitar o sistema parasimpático, né? Que a gente chama de parasimpático miméticos, né? Eles imitam a ação do sistema nervoso parasimpático. Neurotransmissor principal, a gente vai ter acetilcolina, que tem como alvo os receptores muscarínicos e os nicotínicos. Como ocorre? Primeiro, a sinalização. Eu tenho a colina se juntando com a acetil-CoA e se transformando em acetilcolina. Essa acetilcolina, ela vai parar lá na vesícula, tá? Tá vendo essa vesícula aqui? Depois de parar nessa vesícula, ela, né, vai ter um estímulo nervoso. Esse estímulo nervoso vai aumentar o cálcio, né, aqui dentro. E aí, o que vai acontecer? Essa vesícula ela vai sofrer exocitose. Vai sair. Lembrando, essa vesícula tá cheia de quê? Acetilcolina. A acetilcolina vai entrar na fenda sinápsica e vai se ligar no receptor GPCR, que é o receptor lá dos muscarínicos. Lembra? O M1, M2, M3, M4, M5. É isso que acontece, tá? E aí, a gente vai ter acetilcolina rodando aqui na fenda sináptica, se ligando ao receptor. E a gente vai ter uma importante substância aqui, que é a nossa acetilcolinesterase. Essa acetilcolinesterase é um antagonista químico, ou seja, ele vai cortar, acabou, tá? Ela vai hidrolisar, ou seja, hidrolisar, acabou. A acetilcolina aqui na nossa fenda. Se eu hidroliso, ou seja, se eu acabo com a acetilcolina na fenda, eu não tenho estímulo parasimpático, tá? Aí depois vai virar acetato, vai se juntar com a colina e vai ter uma recaptação da colina, tá? Mas assim, isso não é tão importante, tá?
Então, principal é isso. E aí, a gente entra nos fármacos que vão fazer essa modulação. Então, primeiro, a gente tem os inibidores da acetilcolinesterase. Então, vamos lá. Se eu inibo uma substância que está degradando acetilcolina, assim, fármaco é isso, gente, é uma mistura de coisas. Tá, então eu vou inibir essa acetilcolinesterase. Ou seja, ela não tá mais aqui. O que vai acontecer? Eu vou deixar essa acetilcolina na fenda. Vai ficar mais tempo aqui nessa fenda, tá? E aí, se ela fica mais tempo nessa fenda, eu aumento o efeito parasimpático, né? O efeito colinérgico. E aí, um exemplo de medicamento não. A gente tem o chumbinho, tá? Ele vai fazer isso. Segundo, toxina botulínica. O que esse botox ele vai fazer? Né? Ele vai bloquear a liberação da acetilcolina. Se eu bloqueio a liberação da acetilcolina, eu diminuo a sinalização colinérgica. E aí, Vitória, quando que eu quero, né? Quais são as indicações clínicas para isso? Incontinência urinária, hiperidrose, enxaqueca crônica, estrabismo, tá? E assim, e vários outros, tá? Ó, uso estético, que a gente mais conhece, né? Como relaxante muscular, tá? E uma coisa muito legal da incontinência urinária, por exemplo, que acontece? Incontinência urinária, né? A pessoa ela não vai estar controlando, né? E aí, quando eu uso essa toxina botulínica, ela vai fazer um relaxamento do músculo detrusor, que ele estava hiperativo. Ou seja, lembra que eu falei, né? Que a gente vai ter, né, a ação da bexiga, né? Cadê? Deixa eu até voltar aqui, ó. Por exemplo, o beta-3, ele vai fazer relaxamento da bexiga, né? Já os muscarínicos, né? Eles vão fazer a contração dessa bexiga. O efeito muscarínico, né? Eu tenho uma intensificação ali dessa contração da bexiga. Quando eu bloqueio esse efeito muscarínico, ou seja, com a nossa toxina botulínica, eu vou estar relaxando esse músculo detrusor. Eu vou estar como se fosse fazendo o efeito do sistema simpático. Só que no caso eu vou estar bloqueando o parasimpático, né? Porque lembra, na farmacologia é sempre isso, né? Eu posso fazer a mesma coisa, só que de formas diferentes. Então, eu posso aumentar o sistema simpático só aumentando ele, ou então bloqueando o parasimpático, né? Um exemplo, tá? Então, é isso. Mas essa questão aqui da incontinência urinária, a gente vai falar de novo, várias vezes, tá? Então, e terceiro, modulação dos receptores muscarínicos, tá? Então, lembra que eu falei que a gente tem vários receptores e a gente pode modular eles usando as nossas lindos, perfeitos agonistas e antagonistas. Os agonistas, eles vão ser drogas que vão imitar a acetilcolina nos receptores. Se eu imito a acetilcolina, eu aumento o parasimpático. Agora, os antagonistas vão bloquear esses receptores muscarínicos. E eu vou diminuir a ação da acetilcolina e do sistema parasimpático, tá? Quais são esses? Então, os agonistas muscarínicos, vamos começar primeiro pelo que ele faz, tá? Principalmente para vocês entenderem o que o sistema parasimpático ele vai fazer no corpo, né, desse paciente. Então, se eu tenho um medicamento que vai imitar, ou seja, vou ter mais parasimpático, o que esse medicamento ele vai fazer? Ele vai aumentar a salivação, lacrimejamento, aumentar a motilidade intestinal, diarreia, cólica, náusea, vômito, bradicardia, hipotensão, broncoconstrição. Aí pensa numa pessoa asmática, incontinência urinária, miose e sudorese. E aquilo, gente, esses efeitos são efeitos do sistema parasimpático. É aquele efeito que você sente depois que você almoça. Não dá aquela sensação, aquela lentidão, não sei o que lá. Lembra que depois da refeição a gente tem o efeito do sistema parasimpático para nossa digestão? É só lembrar disso. Então, sistema parasimpático, eu vou ter um aumento da motilidade intestinal, tá? Aí lembra, também vou ter uma bradicardia, tá? São coisas assim, tá? E aí, quais são os medicamentos que a gente pode ter, né? Alguns exemplos. Eu tenho esse betanecol, que ele vai fazer esvaziamento da bexiga. Pilocarpina, muito usada no glaucoma, que diminui a pressão intraocular, tá? E a cevimelina, que esse também nunca vi cair, né? Vai tratar essa síndrome de
não sei nem falar, Sjögren, nem sei falar direito, né? Mas vai tratar a xerostomia. Aí você pensa, a pessoa que tem xerostomia, né, boca seca, ela precisa aumentar a salivação, que é um efeito da estimulação colinérgica. Mesma coisa, uma pessoa que tá com retenção urinária, ou seja, ela não tá conseguindo esvaziar a bexiga, não tá conseguindo fazer xixi, né? Eu preciso de um sistema parasimpático ativado para poder esvaziar essa bexiga, né? Ou seja, urinar. Agora, os antagonistas muscarínicos, a gente vai fazer o quê? Bloqueio desse receptor. Quais são os efeitos? Só pensar em efeito do sistema simpático, gente. Assim, lembra, ele não é sistema simpático, mas ele vai estar bloqueando o parasimpático. É aquela analogia da minha cabeça, tá? Muitas das coisas que eu falar aqui, gente, eu falo assim pra ajudar mesmo a entender e gravar, tá? Porque realmente farmacologia é uma embolação que volta e bloqueia e não sei o que lá. E isso dá uma bugada na mente, tá? Então, se ele é antagonista, ele vai bloquear o receptor muscarínico. Se eu bloqueio esse muscarínico, diminui o parasimpático. E aí, os efeitos são bem parecidos com o sistema simpático, tá? Quais são? Boca seca. Lembra, quando você vai, tá muito nervoso pra alguma coisa. O que acontece com você? Tem aumento ali da adrenalina. Você fica o quê? Com a boca seca, tá? Constipação, taquicardia, aumento da pressão intraocular, relaxamento do músculo liso, lembra? Nosso GS, tá? Agitação, desorientação, tá? Isso tudo. Quais são os medicamentos? Quando eu tenho uma pessoa com broncoespasmo, ou seja, esse bronco, né? Essa via aérea, né, tá com uma dificuldade de passar ar. Eu preciso dilatar. Para poder dilatar, eu vou usar um antagonista muscarínico. Qual? Ipratópico, né, o nosso Atrovent, né, que tem 2 nomes. Segundo, cólicas. Relaxamento da motilidade gastrointestinal. Lembra que eu falei pra vocês que o sistema o sistema parasimpático, ele aumenta a motilidade intestinal, ou seja, diarreia e cólica. Se eu bloqueio esse sistema parasimpático, eu paro essa cólica. Midríase para dilatar a pupila em exames oftalmológicos. Lembra que eu falei que o sistema simpático, ele fazia midríase? Porque pensa, numa situação de luta ou fuga, eu vou ter uma dilatação dessa pupila para poder a pessoa enxergar melhor. Lembrando, gente, eu falo simpático porque é mais fácil de pensar nessa situação de luta ou fuga. Mas, bloqueio de receptor muscarínico, eu também posso associar muito ao sistema simpático, tá? Mas não é a mesma coisa, tá? Eu só falo por conta dos efeitos, tá? Então, é isso. Foi tudo? E correlação de bradicardia sinusal com a atropina. Simpático-miméticos. Os simpático-miméticos vão ser medicamentos que vão imitar o sistema simpático. Como funciona a nossa sinalização? Então, eu vou ter a tirosina vai se transformar em dopa vai se transformar em dopamina, e aí vai se transformar em noradrenalina ou norepinefrina. Essa noradrenalina vai para a vesícula, e aí quando tiver um estímulo nervoso, eu vou ter liberação dessa vesícula, e aí vai cair na fenda sináptica e se ligar aos nossos receptores, alfa e beta, tá? E aí, Vitória, tá, ok. Vai ter uma coisa chamada término da ação. No nosso muscarínicos, né, os parasimpáticos miméticos, a gente só tinha nossa acetilcolinesterase. Aqui a gente tem 3 formas, né, de acabar essa ação aqui, tá? Então, a primeira, a gente vai ter a recaptação. Eu não sei se vocês lembram da fisiologia, mas lá na P1 eu falei isso, né, que neurotransmissores têm várias formas de serem degradados, né? Então, eu tenho recaptação, eu posso degradar por enzima, eu posso bloquear a liberação. Então, tem várias formas. E isso vai acontecer aqui, tá? Então, primeiro, recaptação. Então, eu vou ter uma proteína, né, chamada proteína de recaptação de noradrenalina, né, chamada de NET. Essa NET, ela vai pegar a noradrenalina que tá aqui na fenda e vai, levar pro neurônio pré-sináptico. Colocou de volta. E aí, o que acontece? Eu vou ter uma diminuição dessa ação aqui.
Segundo. Não, primeiro eu vou falar do alvo, né? Do mecanismo, né? Então, tá, Vitória, entendi. Então, essa NET, ela vai pegar a noradrenalina que tá aqui e vai colocar de volta na fenda. Aí pensa, tô na farmacologia. Se eu bloqueio essa NET aqui, ela não vai recaptar de volta. E aí eu vou aumentar o tempo que essa noradrenalina tá aqui na fenda agindo, tá? Quem é que vai fazer isso? Cocaína e antidepressivos tricíclicos, tá? Então, eu aumento o tempo de noradrenalina. Segundo término de ação, degradação enzimática. Eu tenho uma substância, né, chamada MAO, né, que é a monoaminoxidase. Ela vai degradar a nora dentro do neurônio, tá? E aí, depois, né, vai converter em metabólitos inativos. Ela é muito importante para poder você controlar a quantidade de neurotransmissor que vai ser reciclado e vai ficar disponível, tá? E aí, lembra, sempre como na farmacologia, a gente vai ter mecanismos, né, sendo utilizados ali, né, fármacos. E terceiro e último, autorregulações por receptores alfa-2. Lembra que eu falei para vocês que o alfa-2 é uma GI que inibe liberação de insulina, noradrenalina e de... me deu branco agora. E de insulina, acetilcolina e noradrenalina. Eu falei os três. Gente, é porque eu já tô no final do dia, eu já tô com sono, tá? Hoje fiz prova de radiologia. Tá, então, esses alfa-2, eles vão estar localizados lá na membrana pré-sináptica, tá? Vai estar aqui. E aí, a noradrenalina vai estar passando aqui. Vai chegar uma hora que ela vai estar numa quantidade, né, boa, uma quantidade grande. E ela vai se ligar nesse receptor aqui. Aí esse receptor vai falar assim, tem muita noradrenalina, tá? Tem tanto que tá chegando aqui nesse receptor. Vou inibir a liberação dela. E aí, inibe. Nosso lindo processo de feedback negativo, tá? É isso. Aquilo que eu imagino. Ai, gente, deixa eu beber uma água. Minha boca tá seca. E aí, aqui eu coloquei um pouco sobre o efeito da estimulação adrenérgica. Que é aquilo que a gente sempre fala, gente. Ou seja, adrenérgica, né? A noradrenalina. Então, midríase, E aí você pensa sempre, gente, associa sempre a situação de luta ou fuga, ou seja, ou então situações de que você tá fazendo um exercício físico intenso, né? Então, pensa, eu preciso fazer midríase para poder entrar mais luz e melhorar a visão numa situação de luta ou fuga. Boca seca, quando eu tô nervosa, eu fico com um aumento da liberação de noradrenalina, e aí o que acontece? A boca fica seca. Broncodilatação, para poder aumentar o diâmetro das vias aéreas e aumentar a minha oxigenação. Taquicardia e aumento da pressão. Lembra, vai atuar no coração. Só pensar, quando eu fico nervosa, situação de luta ou fuga, esse contração, lembra, eu começo a sentir meu coração batendo mais forte, tá? Relaxamento da bexiga, né? Lembra, eu vou ter um enchimento da bexiga, não vou ter esvaziamento, porque eu preciso manter. Eu não vou gastar energia urinando no meio de uma corrida, né? Ou então, no meio de uma situação de luta ou fuga. Diminuição do esvaziamento gástrico e pancreático. Glicogenólise hepática e muscular, né? Liberando glicose para fornecer energia. Lipólise, quebra de gordura. Modulação da resposta inflamatória, né? E, além disso, em situações extremas, a gente pode ter hiperestimulação com efeitos adversos, como arritmia, tremor, edema pulmonar, retenção urinária e hemorragia esofágica, tá? Quais são exemplos de medicamentos? Assim, gente, olha, P1 de farmaco, não acho que vale a pena gravar o nome dos medicamentos. Assim, se você quiser gravar para ter certeza da resposta, é bom, tá? Eu gravei. E aí, no final, gabaritei a prova, né? Serviu para alguma coisa. Mas, assim, demanda tempo. Mas não é uma coisa impossível, tá? Mas se você sabe o mecanismo, ele vai falar muito sobre o mecanismo. Então, por exemplo, ele vai falar lá na prova que o medicamento tal, que é um medicamento que é um agonista alfa-1, vamos supor, faz efeito tal. Se você souber que o agonista alfa-1 faz efeito tal, é isso, tá? O nome do medicamento, ele sempre vai deixar igual ao mecanismo que tá do lado, tá? Façam questões antigas que vocês vão perceber isso, tá? E aí, quais são os exemplos de agonistas adrenérgicos
seletivos, ou seja, agonistas adrenérgicos são aqueles que vão intensificar, né, o nosso sistema adrenérgico, ou seja, vai aumentar o sistema simpático. Então, a gente tem clonidina, que é um agonista seletivo de alfa-2. O que o alfa-2 faz? Inibe liberação de noradrenalina, acetilcolina e insulina. Se eu aumento esse alfa-2, né, a atuação desse alfa-2, lembra, gente, deixa eu escrever que eu acho que é mais fácil de vocês entenderem. Aumento o alfa-2. Eu sempre faço isso em farmácia, gente. Aumenta o alfa-2. O alfa-2, o que ele faz? Ele diminui a noradrenalina, né? No caso, ele inibe a liberação. Ou seja, se inibe a liberação, ele diminui a noradrenalina. Se eu tenho uma diminuição da noradrenalina, eu tenho também uma diminuição da pressão arterial, tá? Então, essa é a base. Façam esses desenhos que vão ajudar muito. Segundo, fenilefrina. Esse daqui, já vi cobrando algumas vezes, né? Ele é um alfa-1. Lembra, alfa-1, ele vai fazer contração de músculo liso. Se ele faz contração de músculo liso, ele vai fazer vasoconstrição, descongestionante nasal. Porque, lembra, ele é um vasoconstritor de periferia. Quem fica na periferia? O nariz. Quando tem uma vasodilatação do nariz, é aquela maravilhosa sensação de nariz entupido, tá? Se eu coloco um vasoconstritor nesse nariz, essa sensação ela para, ou seja, faz uma descongestão nasal mesmo. Além disso, ele também vai fazer midríase e anestesia para aumento da pressão arterial. Terceiro, dobutamina, beta-1. O beta-1, lembra que eu falei, gente? Beta-1, até voltar no slide. Beta-1, ele vai atuar no nosso querido coração. Se é GS e atua principalmente no coração, vai ser contração de coração. Tá, Vitória. Peraí, deixa eu voltar aqui. Se a dobutamina é um medicamento agonista beta-1 atua em coração. Coração no GS vai fazer contração. Beta-1 é GS. Beta-1 também é coração. Contração de coração. O que esse dobutamina vai fazer? Aumento da contração do coração. Normalmente vai ser indicado aqui, ó, choque cardiogênico e insuficiência cardíaca aguda. Porque eu preciso, lembra, num choque cardíaco, esse coração não tá contraindo. Eu preciso aumentar a contração desse coração, tá? Próximo, salbutamol, terbutalina e salmeterol. Gente, eu sou maravilhosa pra falar o nome de remédio, né? Eles vão atuar em beta-2. Aí você vai pensar comigo, beta-2, ele vai atuar predominantemente em músculo liso. O beta-2, ele também é uma GS. GS em músculo liso vai fazer relaxamento, tá? Então, onde que esse medicamento vai atuar? No pulmão, músculo liso, broncodilatação. Vai ser muito usado em asma e DPOC, tá? Esse salbutamol, ele é muito conhecido, inclusive, né? Cocaína. O que a cocaína ela vai fazer? Ela vai aumentar as catecolamidas ao inibir a recaptação. Lembra que eu falei que a cocaína, ela inibe essa NET, que é a proteína de recaptação? E aí aumenta a ação simpática. Anfetamina vai inibir a recaptação, inibir a monamina... vai inibir a mão e também vai inibir a liberação de catecolamidas. Então, você vê que é um estimulante muito mais potente, inclusive, né? Então, e outra coisa muito importante é essa questão dos inibidores da mão. O que acontece? Se eu tenho um medicamento que vai inibir essa mão, eu tenho uma diminuição da degradação dessa mão. Se eu diminuo a degradação, eu aumento a noradrenalina. Essa mão, ela vai ter uma interação alimentar com alimentos ricos em tiamina. Ou seja, alimentos envelhecidos. Queijo, essas coisas assim. Se a pessoa faz o uso de um medicamento que inibe a mão e come esse queijo, algum alimento assim, ela vai fazer um pico hipertensivo, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Os inibidores da mão, eles aumentam a noradrenalina disponível e aí aumenta o risco de crise hipertensiva, tá? Aí mais ou menos os alimentos que a gente tem: queijo envelhecido, vinho, embutidos, tá bom?
E aí, pra finalizar, né, a gente tem aí os antagonistas adrenérgicos. E aí, o que vai acontecer? Esses antagonistas, eles vão bloquear esses receptores adrenérgicos. Ou seja, eu vou ter diminuição do nosso sistema simpático. E aí, pensa, né? Lembra que eu falei, não é a mesma coisa, né? Então, se eu tenho diminuição do simpático, eu posso pensar em efeitos do parasimpático, tá? Mas não é a mesma coisa. E aí, o que acontece? Eu tenho aí, né, os seletivos alfa, né? Principalmente aí de seletivo alfa, eu vou ter Peraí, deixa eu pegar minha canetinha aqui. A fentolamina. A fentolamina, ela é um não seletivo de alfa 1 e alfa 2. Lembra? Eu tenho o conceito, né, de seletividade. Então, o não seletivo quer dizer que ele vai atuar em mais de um receptor, né? Já o seletivo vai atuar em um só e vai ter menos efeito colateral. A fentolamina, ela assim, ela é bem... Assim, não lembro de ter caído, tá? Também não lembro de muita coisa. Brincadeira, mas o que acontece? A fentolamina, vou tentar explicar pra vocês. Ela é usada no pré-operatório do feocromocitoma. O feocromocitoma é um tumor secretor de catecolamidas, ou seja, noradrenalina. E aí você pensa aqui comigo. O alfa 2, o que ele faz? Ele inibe liberação de noradrenalina. Se eu inibo o alfa 2, eu aumento a liberação de noradrenalina. Mas, o que vai acontecer? E aí pensa comigo, né? Se eu tenho um tumor que já secreta catecolamidas, eu não quero que secrete mais, porque eu posso ter, uma crise hipertensiva. Mas como ele é não seletivo, ele também vai inibir o alfa 1. O alfa 1, ele vai, né? O que ele vai causar? Um bloqueio nos receptores dos vasos sanguíneos, gerando o quê? Vasodilatação. E aí, o que vai acontecer? Baixar a pressão arterial. É como se fosse aquele balanço, tá? E ela atua muito rápido, ela é bem para essa questão de controlar a crise hipertensiva, tá? Próximo, fenoxibenzamina. É um antagonista de alfa. Preparo do pré-operatório de feocromocitoma, mesma coisa, tá? Ih, gente, sério, esses nomes acabam comigo, gente. Olha, na fisiologia já era assim, agora tá pior. Tanzulosina, que é um alfa 1 seletivo, que vai relaxar o músculo liso da próstata e da uretra, principalmente em hiperplasia prostática benigna. A gente vai falar mais sobre isso depois, tá? Eu não vou entrar muito nisso porque a gente vai falar sobre isso. Carvedilol, bloqueia alfa 1, beta 1 e beta 2, vai ser usado em insuficiência cardíaca, porque diminui a PA e a frequência cardíaca. Lembra, esses receptores, eles vão fazer o efeito mais puxado para o parasimpático. Então, sempre pensa no efeito final como um efeito como se fosse parasimpático mesmo, diminuição da pressão arterial, tá? E o labetalol, que vai bloquear alfa e beta, usado em crises hipertensivas e hipertensão crônica. E aí, uma coisa muito importante, beta-bloqueadores. A gente vai falar muito de beta-bloqueador. Porque o beta-bloqueador, ele vai bloquear os receptores betas. Então, ele pode bloquear de forma seletiva, que é o beta 1, que é aquele que vai atuar no nosso coração. Porque lembra, se eu tenho um paciente, minha voz tá até falhando, se eu tenho um paciente que tá com o beta 2, eu vou até desenhar aqui, gente, farmaco é isso. Se eu tenho um paciente que tá com beta 1, peraí que minha caneta tá acabando a bateria, deixa eu conectar aqui. Um segundo. Se eu tenho um paciente que tá com beta 2 ativado, né, ou seja, sem tomar nenhuma medicação, o que eu tenho com esse paciente? Ele vai estar com um aumento de frequência cardíaca, um aumento de contração de coração, e no final isso tudo vai gerar o quê? Um aumento da PA, da pressão arterial. Se eu venho com beta-bloqueador, ou seja, eu bloqueio o beta, e desculpa, gente, eu escrevi beta 2, mas é beta 1, tá? Lembra, beta 1 vai atuar no coração. Se eu bloqueio esse beta 1, o que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição da frequência cardíaca, diminuição da contração e, consequentemente, uma diminuição da PA. Então, isso é muito importante, tá? Esse é raciocínio. Além disso, eu também tenho os não seletivos. Os não seletivos, além de fazer isso daqui, o que eles vão fazer? Beta 2, lembra? Ele vai fazer, normalmente, ele vai fazer
relaxamento de músculo liso. Ou seja, a principal coisa que a gente vê nisso aqui, gente, é broncodilatação, tá? Se eu tenho bloqueio do beta 2, que é no caso de um beta-bloqueador não seletivo, eu vou ter contração do músculo liso. E aí, o que eu vou ter? Broncoconstrição. E aí, você junta esses dois efeitos. Então, um efeito que é super desejado, que é a diminuição da PA, com a broncoconstrição. E aí, você pensa, se eu uso um beta-bloqueador não seletivo em um paciente asmático, gente, vai dar ruim. Porque vai começar uma broncoconstrição, essa pessoa não vai conseguir respirar, porque, querendo ou não, é aquilo, gente. Seletivo, eu não vou ter tanto efeito colateral, né? No caso, não vou ter tanto efeitos indesejados, tá? Porque eu não vou estar ativando vários receptores. Eu vou ter, literalmente, só o efeito do medicamento da onde eu estou agindo, né? Só do receptor. Agora, de forma não seletiva, eu quero só diminuição da PA. Mas, infelizmente, eu vou ter que aceitar a broncoconstrição, tá? Então, paciente asmático, sempre beta-bloqueador seletivo para beta 1, tá? Beta 1 e beta 2, nunca. Quais são os usos do beta-bloqueador? Hipertensão arterial, angina, insuficiência cardíaca, arritmia, pós-infarto, tá? Ela, além disso, o que ela vai fazer? Isso tudo aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês, ó? Diminuir débito cardíaco. Lembra, débito cardíaco, a gente associa muito à força de contração do coração. Então, diminui o débito cardíaco, resistência vascular periférica, porque vai vasodilatar. Diminui a secreção de renina, diminui PA, faz broncoconstrição. Lembra que eu falei aqui? Beta 2 bloqueado, cuidado em asmáticos. E relaxamento da bexiga. Ou seja, enchimento. Ok? É isso, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre o controle autônomo e toda essa questão de como cada receptor vai reagir em certos locais do nosso corpo, tá? E assim, essa parte é muito importante da matéria. Assim como essa questão que eu tinha falado pra vocês de qual receptor faz o quê, essa parte também é muito importante. Então, vamos lá. Então, vamos começar pela pupila. A pupila, ela vai ter... Lembra que eu tinha falado pra vocês? Ela vai ter a ação do sistema simpático e parasimpático, só que ambos vão realizar contração. Só que o que vai mudar vai ser o receptor e também o músculo. Então, lembra, se é sistema simpático, sempre vai ser algum receptor ou alfa ou beta. Aqui, a gente tem o sistema simpático atuando no alfa 1. Lembra que eu falei pra vocês que alfa 1 realiza midríase? Alfa 1. Esse alfa 1, ele é GQ. Lembra, GQ faz contração de músculo liso. Então, eu vou ter contração desse músculo aqui, radial da íris, realizando a nossa midríase, ou seja, dilatação da pupila. E é só pensar, pô, se é sistema simpático, eu preciso que essa pupila dilate para poder eu conseguir enxergar melhor em situações de luta ou fuga. Se eu preciso que essa pupila dilate e eu sei que é a contração de um músculo, qual músculo? Radial da íris. É só eu pensar, qual é o receptor que faz contração de músculo liso na minha lista ali de alfa e beta? O único que faz é o nosso GQ. O GI, ele só vai atuar na questão hormonal, lembra? Hormonal não, né? De neurotransmissores, que é o alfa 2. Então, você já começa a ter essa manha. Então, pô, se é uma coisa que faz contração em músculo liso, eu sei que GQ. Mas qual é o único receptor que tem GQ na classificação de betas e alfas, né? No caso de receptores adrenérgicos. Alfa 1, tá? Então, é esse time que a gente tem que ter. Esse time, não, esse raciocínio, né? Então, tá. E aí, a gente vai usar essa questão aqui, né? Pra poder dilatar a pupila. Então, eu posso usar um quê? Um agonista alfa 1 adrenérgico pra poder dilatar essa pupila. E aí, a gente tem aqui o efeito, o exemplo, né? Que é a nossa fenilefrina. Então, lembra, alfa 1 realiza midríase. Se eu usar um agonista, que é um medicamento que vai intensificar, né? Que vai realizar a mesma ação do alfa 1, eu tenho midríase. Segundo, parasimpático
O parasimpático, lembra que eu falei, o parasimpático eu preciso de miose, que é o contrário do simpático. Também a contração. De qual músculo? Esfíncter da íris. Quem faz contração de músculo liso, na classificação, lembra que eu falei, nos muscarínicos a gente só vai pensar em M2 e M3. O M2, ele vai ter um efeito predominantemente no coração, tá? Predominantemente no coração. Então eu sei que não é o M2, então só pode ser o M3, tá? Que vai, realizar a miose. Aqui, deixa eu voltar. Então vamos lá. Eu sei que a miose é a contração de um músculo. E ele é de algum receptor muscarínico. O M2, predominantemente coração. Então já sei que não é o M2. Só pode ser quem? O M3, que é uma GQ. GQ faz o quê? Contração de músculo liso. E aí o que vai acontecer? Contração do músculo esfíncter da íris, miose, tá? E aí o exemplo que a gente tem é a pilocarpina, que é um agonista muscarínico. Ela realiza miose e diminuição da pressão intraocular no glaucoma. Além disso, também tem a atropina, que também é um antagonista muscarínico. Então, o que ela faz? Ela vai realizar o inverso, tá? Então, se eu sei que o agonista realiza miose, o antagonista, ele vai inibir, né? Então, vai trocar. Vai realizar midríase, tá? Lembrando de sempre tentar consolidar bem esses termos de midríase, miose. Se você ainda não entendeu, volta naquela aula que Bia deu, porque é muito importante, tá? Então, segundo, pulmão. No pulmão, lembra, sistema simpático, noradrenalina, eu preciso de broncodilatação. E, gente, isso é uma coisa que qualquer pessoa consegue entender. Não precisa nem de farmacologia para isso. Se eu tô numa situação de luta ou fuga, eu preciso de quê? Que ocorra uma broncodilatação para poder chegar mais ar nas minhas vias aéreas, tá? Então, o que o sistema simpático ele vai fazer? Broncodilatação. Aí lembra, quais são os receptores? Qual músculo que a gente tem ali? Músculo liso. Quais são os receptores que vão atuar no músculo liso na minha lista ali de alfa e beta? Beta 2. Porque lembra, todos os betas são GS. GS faz o quê? Relaxamento de músculo liso. Se eu tenho GS que faz relaxamento de músculo liso, ou seja, ele vai dilatar, eu só preciso saber qual é o tecido que eu preciso ter mais ênfase. Dos betas, beta 1 predomina no coração. Beta 2 predomina em músculo liso. Então, já sei que é beta 2. Então, é isso. Você vê que eu não preciso nem saber que o beta 2 broncodilata. Eu só preciso saber que beta 2 é um GS. GS faz relaxamento de músculo liso. Se eu lembro que beta 2 tem predomínio em músculo liso, isso já me ajuda, entendeu? Então tá, no pulmão a gente tem a broncodilatação e a broncoconstrição. A broncodilatação é feita pelo beta 2 GS, e aí os medicamentos que a gente pode usar nele, agonistas beta 2, ou seja, que vão imitar, ou seja, broncodilatar esse pulmão. Salbutamol, terbutalina, salmeterol, isso tudo vai broncodilatar. Em que situações que eu preciso de uma broncodilatação? Asma e DPOC, tá? Sistema inervação parasimpática. Lembra que eu falei? No parasimpático só penso em M2 e M3, tá? O M2 predomínio de coração. O M3, resto, tá? O M3, que ele vai... Qual é o tipo de receptor dele? GQ. GQ faz o quê? Contração de músculo liso. Então, eu já sei que, broncoconstrição. Músculo liso por ser M3 e constrição, né? Ou seja, contração por ser GQ. Quais são os medicamentos que a gente vai ter nisso? Antagonistas muscarínicos. Ou seja, que vão fazer o inverso. Porque se você for parar a pensar, gente, é uma questão mais de lógica. Pra que eu vou querer um medicamento que vai fazer broncoconstrição? Broncoconstrição não faz muito sentido, né? Principalmente pensando em questão de tratamento. Então, eu vou pensar, se não dá pra ter um agonista muscarínico que vai tratar alguma doença pulmonar, eu só posso ter antagonistas, tá? Esses antagonistas muscarínicos, a gente vai ter o hipertrópico e o tiotrópico. Eles vão bloquear o M3. Se eu bloqueio um efeito que é de broncoconstrição, eu gero broncodilatação, tá? Coração. Então, vamos lá.
O sistema simpático no coração, ele vai fazer o seguinte. Eu vou ter... Ai, peraí, gente. Não bocejo. Eu vou ter a noradrenalina se ligando ao beta-1. Esse beta-1 AGS, ele vai ativar, né, adenilado ciclase, aquilo tudo que vocês viram com Bia. Essa adenilado ciclase vai começar a aumentar, vai ativar o MP cíclico, que vai ativar a PKA. A PKA vai fosforilar e vai abrir canais de cálcio. Esse cálcio, ele vai entrar dentro do nosso citosol, né? E aí vai ativar a nossa actina e miosina, tá? Lembra? Que a gente falou tanto sobre isso. Tá, ok. Então, eu tenho na adrenalina se ligando no beta-1, ativo o GS. GS ativa a adrenalina ciclase, aumenta o ATP, AMP cíclico, PKA, PK fosforila. Vai ativar esse canal de cálcio, vai ter entrada de cálcio, tá? Esse cálcio vai entrar no retículo, vai fazer contração e assim, tá? Isso é o efeito normal da noradrenalina no músculo cardíaco. E aí, o que vai acontecer com essa noradrenalina? O que ela faz? Lembra? Cronotropismo, que é aumento da frequência cardíaca. Ionotropismo, que é aumento da força de contração. E também, além disso, ela também aumenta a condução, tá? Cadê? Deixa eu ver. Tá tudo escrito aqui. Então, é isso. Então, sistema simpático vai fazer isso. Contração de coração, cronotropismo e ionotropismo. Lembra que eu falei pra vocês? Para ter contração de coração, eu preciso de um receptor que seja GS. Lembra, o GS, se eu puxar um 2, ele vira um coração, ou seja, contração de coração. Quais são os receptores GS que eu tenho nos receptores adrenérgicos mesmos? Todos os betas. Beta 1 predomina em coração, beta 2 predomina em músculo liso e o beta 3, né, bexiga. Aí é só vocês raciocinarem, né? Então, a gente tem beta 1 atuando ali no coração, tá? Gerando cronotropismo e ionotropismo. Agora a gente vem para o sistema parasimpático. O sistema parasimpático, lembra que eu falei, só tem o predomínio ali de M2 e M3. Predomínio, né, que eu digo que é mais importante pra gente aqui. O M2, predomínio no coração, e o M3, músculos lisos. O M2, ele é uma GI. O que GI faz? Relaxamento de músculo cardíaco. E é até legal, gente, porque, cara, isso é muito raciocínio, gente. Porque lembra que eu falei pra vocês que os receptores muscarínicos, eu não tenho GS, né? E, ok, eu só tenho GI e GQ. Vou anotar aqui para poder seguir a linha de raciocínio. No muscarínico, eu não tenho GS, eu só tenho GQ e GI. Lembra que eu falei que GQ não tem efeito no coração? Eu só tenho como ter efeito no coração GI. Quais são os que são GI mesmo? Lembra que eu falei? São os pares, M2 e M4. O M4 a gente não vai ter ação aqui porque ele vai atuar só no sistema nervoso central. Então, só sobrou o M2. Então, mesmo que eu esqueça que o M2 tem predomínio no coração, se eu fizer essa analogia, eu consigo ter esse raciocínio, tá? Então, M2 vai atuar predominantemente no coração porque ele é uma GI, tá? É esse raciocínio, tá? Gente, eu espero que vocês estejam entendendo meu raciocínio, porque ele na minha cabeça ele faz muito sentido, tá? Porque aquilo não preciso gravar, gente. Só tem caminhos que é a virada de chave, entendeu? Eu acho que tentem fazer esse raciocínio na cabeça de vocês, porque vocês vão ver que não precisa gravar, tá? Chega uma hora que você grava, porque é de tanto falar, de tanto fazer exercício. Chega uma hora que você grava, né? Tanto que as funções hoje em dia já tem na minha cabeça. Mas, assim, ajuda muito você a entender sobre o tipo de receptor, GQ, GI e GS, tá? Então, parasimpático. Lembra que eu falei? Só tem como ser M2. O M2, ele é o quê? Uma GI. GI no coração, ele vai fazer relaxamento. Porque lembra, eu preciso ter um G que faça relaxamento de coração. O GS faz contração. GQ não atua no coração. Só sobrou GI, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter a nossa querida, maravilhosa... Calma aí, deixa eu pegar aqui a outra caneta.
a acetilcolina. Essa acetilcolina, ela vai se ligar aqui no M2, que é uma GI. E aí vai o quê? Bloquear a adenilato ciclase. Diminuir. Aí, se eu não tenho adenilato ciclase, diminui MP cíclico, diminui pKa. Não tem cálcio entrando aqui, tá? Então, é isso, ó. Acetilcolina ligou no M2. Esse M2, ele vai ativar, né, GI. GI vai inibir a adenilato ciclase. Não tenho isso, não tenho. Não tem a abertura desse canal, não tem cálcio entrando. Então, querendo ou não, é uma questão de... ele não vai relaxar o músculo liso diretamente. Ele vai inibir a contração, tá? Então, se eu não tenho contração, né, consequentemente, lembra, se eu não tenho batimento cardíaco, né, eu não tô contraindo, tô relaxando, tá? Então, é isso. E aí, quais são as implicações, os efeitos? Cronotropismo negativo, ou seja, diminuição da frequência cardíaca, e um leve ionotropismo, que é essa questão da contração, tá? Da força de contração. Então, eu tenho uma leve diminuição da força de contração, principalmente nos átrios, tá? Casos clínicos, pra gente tentar ter essa noção. Se eu tenho um paciente com choque séptico, né? Ali entrando, né? No caso, choque cardiogênico, que evolui para um choque séptico. Toda essa via, né? O que eu vou fazer? Eu preciso de um medicamento. Lembra, esse coração não tá batendo. Eu preciso de um medicamento que vá atuar aumentando a minha frequência cardíaca, aumentando a minha força de contração, aumentando a condução cardíaca. Esse coração, ele está em choque, ele não tá batendo. Eu preciso que esse coração bata. Aí pensa comigo, qual é o receptor que vai atuar contraindo o coração? Receptor adrenérgico, beta 1, né? Então, eu preciso de um agonista beta 1. Agonista adrenérgico que atua em beta 1, para poder aumentar o débito cardíaco. Qual o exemplo que a gente tem? Dobutamina, que é um agonista total de beta 1 e parcial de beta 2, tá? Aí, próximo. Bradicardia sinusal grave ou parada cardiopulmonar. O que acontece? Muita gente já deve ter ouvido falar da atropina, tá? A atropina, ela vai bloquear o M2. Lembra o que o M2 faz? O M2, ele vai diminuir a frequência cardíaca. Se eu bloqueio esse M2, né? Se eu atuo com um antagonista muscarínico de M2, eu tenho um aumento da frequência cardíaca. E é isso que a gente quer, tá? Então, se eu tenho um paciente que tá com bradicardia, né? Diminuição dessa frequência cardíaca, eu preciso aumentar essa frequência cardíaca. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar um antagonista, um que faz o efeito contrário, né? Muscarínico de M2, para bloquear. Vou bloquear esses receptores M2 e anulo os efeitos parasimpáticos. Se eu anulo o efeito parasimpático, quem que vai atuar? Sistema simpático, tá? Aí a gente tem a atropina, que vai bloquear o M2 e aumenta a frequência cardíaca, tá? E o último, a gente vai ter hipertensão, angina, insuficiência cardíaca, arritmia. E a gente usa os famosos beta-bloqueadores, que são muito famosos, né? Que são os antagonistas de beta. Ou seja, eu vou bloquear... Ai, desculpa, gente. Que vão bloquear os receptores beta. E aí, o que acontece? Se eu tenho um paciente que tá com hipertensão, ele tá com uma pressão arterial alta. Para poder eu diminuir essa pressão, lembra? Pressão arterial, a gente que eu falava sempre na fisiologia, né? Pressão arterial, a gente assemelha muito ao quê? Frequência cardíaca, débito cardíaco. Se eu tenho uma frequência cardíaca alta, eu vou ter um aumento da pressão arterial. Se eu tenho um débito cardíaco alto, também tem um aumento da PA. Então, eu preciso, para poder diminuir essa PA, eu preciso diminuir o débito cardíaco, preciso diminuir a frequência cardíaca. Assim, eu tô falando exemplos, tá, gente? De coisas que eu tenho que fazer. Diminuir a resistência vascular periférica, que é aquela questão dos vasos, lembra? Que se eu diminuo a resistência vascular periférica, é como se eu estivesse diminuindo a dificuldade que o sangue tem de passar no vaso, que é aquela questão de vasodilatação e vasoconstrição, tá? E aí, lembra, os betas, o que eles vão fazer no nosso corpo?
betas, eles vão, assim, os agonistas, né? Então, o receptor beta, ele faz o quê? Aumento da frequência cardíaca. Aí eu posso ter um aumento da PA e por assim vai, tá? Aumento da força de contração, força, tá? Isso tudo gera o quê? Um aumento da PA. Se eu bloqueio esse beta, o que vai acontecer? Se eu bloqueio esse beta, eu vou ter diminuição da frequência cardíaca, diminuição da PA, diminuição da força de contração, tá? Então, por isso que eu uso esse beta bloqueador, tá? Então, você vê que são várias atuações diferentes. Eu vou ter um caso de um paciente que não tá contraindo esse coração, eu preciso que esse coração contraia. Então, eu uso o quê? Um agonista beta. Agora, se eu tô com um paciente que é hipertenso, eu não quero que esse coração, ele aumente frequência cardíaca, que aumente força de contração, porque já tem uma pressão muito alta. Preciso diminuir isso. Então, eu uso um beta bloqueador, ou seja, um antagonista beta, vai bloquear o beta, tá? E aí, lembrando sempre dessa questão. Antes, né? Falar os exemplos, né? Então, a gente tem o atenolol, que é muito famoso para tratar hipertensão, propanolol, que ele é não seletivo, ou seja, ele vai atuar tanto em beta 1 quanto beta 2. Se eu bloqueio o beta 1, é o que eu quero, ou seja, diminuir PA. Agora, se eu bloquear o beta 2, lembra, beta 2, ele vai atuar em músculo liso. Ele é uma GS. GS em músculo liso faz relaxamento. Só que se eu bloqueio esse beta 2, ele vai fazer contração. E aí, o que vai acontecer com o músculo liso do pulmão? Broncoconstrição, tá? Se eu tenho um paciente asmático, não vou poder usar, tá? Aí tem carvedilol, labetalol, todos que terminam com LOL, tá? Então, é isso. Então, beta-bloqueadores que bloqueiam beta 2 podem causar broncoespasmo, devendo ser evitados em asmáticos. Então, próximo. Isso daqui, gente, que eu tinha falado pra vocês. Vasos. Agora a gente vai falar de vasos. Vasos da pele, vísceras do abdômen, ou seja, periferia, e vasos dos músculos esqueléticos. Então, lembra. Primeira coisa. Eu vou ter duas classificações aqui de atuação. Eu vou ter os vasos que vão atuar nos meus músculos e eu vou ter os vasos que vão atuar na periferia. Situação de luta ou fuga, sistema simpático. Eu não quero que o meu fluxo de sangue vá para a periferia, porque eu estou numa situação de luta ou fuga, eu preciso de fluxo sanguíneo nos meus músculos. Porque, né, obviamente, o meu corpo já se prepara para essa situação de, você vai começar a correr agora. Preciso aumentar o fluxo sanguíneo na sua perna, no seu músculo do quadríceps, porque senão vai dar ruim, tá? E aí, é isso, tá? Então, vamos começar pela vasoconstrição periférica. E aí, lembra pra mim, gente, quem é o receptor que vai atuar, né, dos receptores beta e alfa? Gente, tá na hora bocejando aqui, mano. Qual é o receptor que vai atuar em beta e alfa, né, no caso, adrenérgico, que vai atuar em vasos, né, que eu tinha falado pra vocês? Alfa 1. Alfa 1 é uma GQ. Alfa 1 é uma GQ. GQ faz o quê? Contração de liso, tá? Então, se eu sei que é alfa 1 que atua em músculo liso fazendo contração, eu sei que ele vai atuar no meu vaso, fazendo vasoconstrição. E aí pensa, gente, é bem, assim, raciocínio. Eu não quero fazer vasoconstrição, eu só tenho duas classificações. Ou esse vaso pode atuar na periferia ou então no músculo. Eu não quero fazer vasoconstrição pro músculo, eu quero pra periferia. Então, se eu usar se eu tiver uma inervação simpática pra periferia, eu só penso em vasoconstrição. Vasoconstrição, alfa 1, GQ, faz contração desse músculo liso. E aí, Vitória, quando que eu quero isso? Porque assim, né, realmente, usar um medicamento pra fazer vasoconstrição pra pele, por exemplo, não faz muito sentido. Mas eu uso em congestão nasal. Congestão nasal, eu tenho ali um inchaço, né, ou seja, uma dilatação desses vasos da mucosa nasal. Eu quero fazer
contrário, eu quero diminuir esse inchaço, ou seja, eu quero fazer a contração dessa mucosa, dos vasos da mucosa nasal. Então, vamos lá. Então, na congestão, eu tenho dilatação desses vasos. Então, eu quero bloquear essa dilatação para poder parar com a minha congestão. Para fazer isso, eu preciso usar um medicamento que vai fazer o quê? A mesma coisa do alfa-1. Ou seja, eu preciso de um agonista alfa-1. E aí a gente tem aqui o efeito da fenilefrina, agonista alfa-1, que contrai os vasos nasais, reduzindo o edema, inchaço e descongestionando, tá? É basicamente esse raciocínio. E agora os vasos do músculo esquelético. Lembra, no exercício a adrenalina ela vai atuar em beta 1, beta 2 e beta 3. Beta 1 é coração, então a gente descarta. Beta 2, contração de músculos. Contração não, desculpa, gente. Selma GS vai fazer relaxamento de músculo liso. Vou até anotar, que eu acho que quando eu anoto, fica mais fácil para vocês entenderem. Então, GS, no caso beta 2, é uma GS. GS faz o quê? Relaxamento de músculo liso. Se eu sei que é um beta 2, ele vai atuar no liso. Então, ele vai relaxar. Tá. No exercício físico, a única coisa que eu quero fazer nesse vaso dos músculos é o quê? Vasodilatar, para poder aumentar o fluxo. Então, eu sei que no exercício físico, a adrenalina ela vai atuar no beta 2. Beta 2, que é GS, e vai relaxar esse músculo, gerando o quê? Vasodilatação. E aumentar o fluxo nesses músculos, tá? Então, é isso. Esse aqui não tem muito mais o que falar. Então, próximo, bexiga. Bexiga também cai muito, tá? Então, como que vai funcionar? Então, eu tenho duas coisas. Eu tenho uma coisa chamada relaxamento e enchimento. Eu tenho lá duas coisas dentro do nosso sistema urinário. Gente, que nervoso, não para de bocejar. Caraca. Então, vamos lá. Eu tenho a bexiga e eu tenho a uretra. São duas coisas diferentes. A bexiga, a gente pensa ali no músculo detrusor da bexiga. Então, eu tenho lá... Vou tentar desenhar, né? Esse músculo aqui. Quando esse músculo, ele tá relaxado, ele vai estar realizando enchimento, tá? O enchimento, a gente tem em situações que eu tenho atuação do sistema simpático. Porque, lembra, eu não quero urinar, tá? Aqui eu não tenho essa questão de urinar mesmo, tá? Tentei achar o termo médico, mas não me veio na cabeça. E eu também posso ter a contração desse músculo. Que aí, no caso, se eu contraio esse músculo, eu vou estar fazendo o quê? Esvaziamento. Tem atuação de quem? Sistema parasimpático. E aí eu vou urinar. E aí é só lembrar dois receptores. Aqui, lembra que eu falei pra vocês? O beta 3, ele é bexiga. Então, a gente vai usar aqui beta 3. Nesse daqui, no sistema simpático, no sistema parasimpático, é diferente. Então, eu tenho atuação tanto do nosso M2 e do nosso M3, tá? Cara, pior que eu acho, gente, que aqui Aqui tá errado, tá? Agora que eu vi que tá escrito errado. Tá? Aqui, consertem lá, tá, gente? Aqui não é M1, tá? Gente, eu nem vi que... Aqui é M3, tá? M3, aí vocês colocam também uma GQ, tá? Só conserta isso, tá? Não é M1, tá? É M3, tá? Tá, então vamos lá. Então... Nossa, gente, que... Agora que eu fui ver, cara... M1 nem atua nisso, tá? Então, vamos lá. Então, a bexiga, no sistema simpático, eu quero que ela relaxe, ou seja, que tenha um enchimento da bexiga. Foca nisso, enchimento de bexiga, ou seja, não urinar. Quem que vai ter atuação disso? Adrenalina com... Ai, gente, peraí. Adrenalina com o beta 2 GS. Relaxamento, gerando armazenamento, enchimento da urina. Sistema parasimpático, eu vou ter
o foco em esvaziamento, ou seja, contração desse músculo. A atuação que eu tenho, M3 e M2, tá? Lembra que eu falei? O M3, ele vai atuar contraindo esse músculo, porque ele contrai músculo liso. E o M2, ele é mais GI, então ele inibe, tá? No caso, inibe esse daqui. A ação disso daqui. Se eu inibo uma ação que é de relaxamento, o que eu tenho? Contração, tá? E aí, consequentemente, eu tenho esvaziamento da bexiga. Uretra. A uretra, eu vou ter, lembra, alfa 1. Eu tenho um músculo esfíncter interno da urina. Ui, gente, ó, meus coisas já tá fazendo, não tá fazendo sinapse direito, desculpa. Então, eu tenho a uretra, né? O esfíncter interno da uretra é um músculo liso que é inervado pelo alfa 1. Lembra que eu falei alfa 1 que faz contração de esfíncter? Alfa 1 que é uma GQ. GQ faz o quê? Contração de músculo liso. E aí é uma coisa muito legal. O que acontece? A bexiga, ela tem 2 reforços para não urinar. Então é o seguinte, eu tenho aqui, né? Gente, o meu desenho vai ficar uma merda, tá? Então, só ignore. Eu tenho aqui o meu esfíncter. Vamos supor, o verde é o esfíncter, tá? Quando eu tô com ação do sistema simpático, ou seja, eu tô correndo, não quero urinar. Esse sistema simpático, ele vai atuar primeiramente aqui no nosso músculo detrusor. Ou seja, ele vai relaxar esse músculo. E aí eu vou armazenar urina, né? Eu vou encher. Armazenamento. Não vou urinar, tá? Aí, para poder intensificar essa questão de não urinar, ele também, a adrenalina, também vai atuar no esfíncter, tá? No alfa 1, gerando contração. Para poder esse esfíncter ficar bem fechado e a pessoa não urinar, tá? Então, esse é um exemplo clássico daquilo que eu falei, que eu tenho, por exemplo, eu tenho o mesmo sistema, onde ele vai atuar de 2 formas diferentes, né? Então, no músculo detrusor, a adrenalina, ela vai atuar o quê? Relaxando esse músculo. Já no esfíncter, vai atuar o quê? Contraindo. E ambos são músculos lisos, tá? Casos clínicos, tá? Se eu tenho uma bexiga hipotônica, né? Ou seja, uma dificuldade de esvaziar. Minha bexiga, não tô conseguindo urinar. Uma bexiga hipotônica é aquela que tá, assim, o próprio nome já diz, né? Hipotônica, ou seja, pouco músculo, não tá conseguindo contrair. Se eu tenho pouco músculo, não consigo contrair. Se eu não consigo contrair, eu não consigo urinar, tá? Ou seja, o objetivo disso é contrair o detrusor, para poder facilitar a micção. Quais são os receptores que vão contrair músculo detrusor? M3 e M2, tá? Gente, ó, só conserta também porque, de novo, cara, nesse negócio eu coloquei errado, tá? Gente, que merda, né? É porque eu só uso... O que acontece? Isso aqui vem lá do meu resumo escrito. E aí eu só uso... Em farmacologia eu usei muito resumo escrito à mão. Aí eu consertei no resumo escrito à mão, eu não consertei no resumo escrito, né, digitado. A inteligência aqui é muita. Então vamos lá. Inclusive eu vou ter que mandar esse resumo pra vocês, eu tenho que consertar. Então vamos lá. Então quando eu tenho uma bexiga hipotônica, ou seja, uma bexiga que tá com pouco músculo ali, ela tá com dificuldade de contrair, a pessoa tá com dificuldade de urinar. E aí o que acontece? O objetivo é contrair esse músculo. Para contrair esse músculo, eu preciso usar agonistas de receptores que contraem músculos da bexiga. Quais são? M3 e M2, tá? E a gente usa o betanecol. Agora, outro caso, bexiga hiperativa, ou seja, contrações involuntárias. Estou contraindo muito, toda hora a pessoa tem aquela vontade de urinar, tá? O objetivo é reduzir as contrações do detrusor. Então, o que eu quero fazer? Se eu sei que o M2 e M3 fazem contração, eu vou fazer o inverso deles. Então, eu vou usar um antagonista muscarínico M3 e M2, ou seja, oxibutinina, tolterodina, são esses nomes maravilhosos, tá? Que vão diminuir essa contração. Ou então eu posso atuar no esfíncter. Eu posso usar um agonista adrenérgico seletivo para alfa 1. Porque lembra, o alfa 1 ele faz contração desse esfíncter aqui. Então, se eu intensifico a contração desse esfíncter, eu não vou ter
essa questão de urinar, né? Assim. E o próximo eu tenho a hiperplasia prostática benigna, né? Que pode causar, né? Um tumor, né? Que pode aumentar a próstata e chegar uma hora que vai obstruir o canal da uretra ali, né? Se eu obstruir o canal da uretra, eu não urino. E aí, pensa, o objetivo é facilitar o fluxo urinário. Eu não preciso de um medicamento que vá contrair o músculo da bexiga, porque esse músculo tá contraindo, ele tá normal. Só que o problema tá sendo ali no canal da uretra. Eu preciso aumentar, né, a facilidade dessa urina de passar ali. Então, o que eu vou usar? Eu vou atuar no alfa-1, fazendo o quê? Um antagonismo, ou seja, invertendo ali, bloqueando esse alfa-1. Então, se eu bloqueio ele, o normal dele é fazer contração. Se eu bloqueio ele, eu tenho um relaxamento do alfa-1. Ou seja, ali na uretra, a via vai estar aberta para poder essa urina passar, tá? Então, relaxa o esfíncter interno, né? E a musculatura da próstata, e aí consigo urinar. E aí, lembrando que esse alfa-1, ele pode gerar hipotensão por vasodilatação sistêmica. Porque o alfa-1, lembra que a gente tinha falado que ele é um vasodilatador aqui, ó. No caso, desculpa, ele é um vasoconstritor, né? Quando ele tá ativado, mas se eu bloqueio ele, ele vai fazer vasodilatação. Então a pessoa pode ter hipotensão, tá? E aí, quase finalizando, agora a gente vai falar um pouco sobre essa questão dos hormônios, neurotransmissores, que a gente falou muito no início, mas a gente não tinha dado ênfase, tá? Então a gente vai começar primeiro pelo pâncreas, né? A nossa célula beta-pancreática. Então, o que acontece? Isso aqui é uma célula beta-pancreática. A gente vai ter, né, a secreção de insulina, né, sendo estimulada por glicose. Isso daqui, né, o efeito final é a secreção de insulina. Então, como vai funcionar? Se eu sei que a insulina é estimulada por glicose, quem que tem que estar entrando nessa célula beta-pancreática? Glicose. Então, o GLUT1 vai transportar a glicose para dentro da célula, tá? Então, glicose entrou dentro da célula. E aí, vai fazer alguns processos e vai aumentar o ATP, tá? Dentro da célula. Depois que aumenta esse ATP, eu tenho um aumento desculpa, gente. No caso, depois que aumenta esse ATP, eu tenho o ATP bloqueando os canais de potássio. Se eu bloqueio esses canais de potássio, eu vou estar despolarizando essa membrana. Lembra? Potencial de ação? Se eu despolarizo essa membrana, eu abro esse canal de cálcio aqui. Esse cálcio vai entrar dentro da célula. Lembra, sempre quando tem entrada de cálcio, a gente vai ter o quê? Exocitose de vesículas. Que vesícula que vai acontecer aqui? Exocitose da vesícula de insulina. Aí eu vou ter uma liberação dessa insulina, tá? Então, a glicose entrou dentro da célula pelo GLUT1, fez vários processos, aumentou o ATP. Esse aumento do ATP vai bloquear canais, né? Fechar canais. E aí a célula vai despolarizar. Se a célula despolarizou, abriu o canal de cálcio, voltagem independente de cálcio, tá? Esse cálcio vai entrar dentro do citosol e vai chegar nas vesículas e vai ter a liberação ali dessas vesículas perfeitas e maravilhosas. E aí, o que acontece? Eu tenho uma modulação por receptores. Então, por exemplo, isso é muito legal. A acetilcolina, ela vai aumentar o cálcio, tá? Cadê? Deixa eu ver aqui. A acetilcolina, ela vai se ligar no receptor dela, GQ, e vai aumentar o cálcio ali dentro desse citosol. Se eu aumento o cálcio dentro desse citosol, eu tenho o quê? Uma liberação de insulina, tá? Receptor GQM3, tá? GLP-1. O GLP-1 é aquilo que a gente tinha falado. O que acontece? GLP-1, ele vai agir nesse receptor GLP-1R e ele vai estimular a insulina apenas quando a glicose estiver alta, reduzindo o glucagon, retardando o esvaziamento gástrico e diminuindo o apetite, que é o efeito dos nossos medicamentos para diabetes tipo 2, tá? Canetas também, né? É isso. Como funciona? Então, esse GLP-1, ele vai se ligar, né, no seu receptor, que é o receptor GS, e vai aumentar o MP cíclico. Depois que ele aumenta o MP cíclico, ele aumenta a pKa. Se ele aumenta a pKa, ele vai aumentar o cálcio. Aumentou o cálcio, exocitose de insulina, tá? E aí, para finalizar, a gente tem também a adrenalina. A adrenalina, ela vai fazer uma inibição disso.
Então, lembra que eu falei pra vocês que a adrenalina no receptor alfa 2, ela inibe a liberação de insulina? Então, é isso que vai acontecer aqui. Então, a adrenalina vai se ligar no receptor GI, que é o nosso alfa 2, e vai inibir a adenilato. Lembra, GI sempre inibe alguma coisa, inibe a adenilato ciclase. Depois que inibe a adenilato ciclase, ela vai diminuir o AMP cíclico, tá? Então, é isso aqui, ó. Adenilato ciclase, ó. Adenilato ciclase, AMP cíclico, PKA, isso tudo vai estar inibido. Então, se eu inibo a PKA, eu inibo esse cálcio ali dentro do citosol, né? Dentro da célula. E aí, se eu não tenho cálcio, eu não tenho exocitose das vesículas de insulina, tá? É basicamente isso. Então, acetilcolina vai estimular a liberação de insulina, a adrenalina inibir e GLP-1 também vai intensificar. Lembrando que o GLP-1, ele só estimula a insulina quando a glicose está alta, tá? Pra poder diminuir a chance de hipoglicemia. E agora a gente vai pro último, que é o nosso fígado. Então, o que acontece? O fígado, a gente vai ter a ação de 2 hormônios. Tanto o glucagon quanto a adrenalina e a insulina, né? Então, vamos lá. Situações de jejum. Sempre vamos associar ao glucagon e à adrenalina, tá? Adrenalina, a gente vai ter a atuação ali do beta 3 e beta 2, onde a gente vai ter no final tanto esses dois hormônios, né? Tanto o glucagon e a adrenalina, uma mobilização de energia, né? Uma quebra. O que acontece? Ele é uma GS, né? Ambos ali são todos GS. GS, o que ele vai fazer? Peraí, deixa eu pegar minha caneta. Ele vai ativar a adenilato ciclase, que vai aumentar o ATP, a AMP cíclico, ativar a PKA. O que essa PKA ela vai fazer? Fosforilar enzimas que vão ativar vias de quebra, tá? Que são essas daqui, tá? E inativar outras. O que ela vai ativar? Ela vai ativar a lipase hormônio sensível, que aumenta a lipólise. Lipólise, lembra? Triglicerídeo em ácidos graxos. Segundo, glicogênio fosforilase, tá? Isso aqui é fosforilase, tá? É o R ali. Vai ativar a glicogênio fosforilase. O que essa glicogênio fosforilase vai fazer? Aumentar a glicogenólise. Não. Aí, desculpa, gente, eu pensei que eu tinha lido errado. Já falei. Ativar a glicogênio fosforilase, que vai fazer glicogenólise. Essa glicogenólise é basicamente transformar glicogênio em glicose, tá? Porque lembra, situação de jejum, gente, eu preciso de glicose. Eu não vou, por exemplo, eu acabei de comer. O que o meu corpo ele vai fazer? Armazenar glicose. Em jejum, não, gente. Eu não quero armazenar. Porque eu tenho falta. Então, eu preciso de glicose. Ou seja, transformar todo esse glicogênio que estava acumulado em glicose, tá? Outra coisa que ele vai fazer, inativar a acetil-CoA-carboxilase, ou seja, diminuir a lipogênese, ou seja, o aumento de gordura. Gente, assim, é muito... O aumento de gordura, assim, de uma forma, assim, que ajude a entender, tá? Didaticamente. Porque, assim, é muito racional, assim. Você pensa, pô, adrenalina, exercício físico. Gente, essas associações que eu falo. Exercício físico. No exercício físico, eu não vou ter lipogênese, ou seja, não vou ter aumento de gordura. Eu vou ter o quê? Quebra, ou seja, lipólise, tá? Eu não vou ter armazenamento de glicose. Eu vou ter que aumentar essa glicose porque eu estou o quê? Queimando. Eu estou precisando. Uma situação de jejum, eu não tenho como tirar glicose de nenhum lugar. A única forma de tirar glicose é quebrando glicogênio e transformando em glicose, tá? O glicogênio estava armazenado. E, para finalizar, inativa, né, a glicogênio sintase. Ou seja, não vai ter glicogênese, tá? Isso tudo vai gerar um aumento da glicose e dos ácidos graxos no sangue, gerando o quê? Energia rápida, situação de estresse, jejum, né? E exercício físico, essas situações. Aí a gente também vai ter uma outra situação, que é a questão pós-prandial, ou seja, insulina. A insulina ela é liberada, né? Depois que você tem aumento da glicemia. E ela vai fazer um anabolismo, ou seja, armazenamento de energia. Como que vai funcionar? A insulina, ela se liga lá no receptor, né, tirosina quinase, tá? Vai ativar uma coisinha chamada PI3K, que vai ativar essa AKT,
né, ou PKB, que vai ativar a fosfatase. Essa fosfatase, ela vai remover fosfato das enzimas. Ou seja, reverter os efeitos do glucagon e da adrenalina. Então, tudo isso aqui que a gente falou vai fazer o contrário, tá? Então, contrário, ou seja, o que vai fazer, Vitória? Em vez de ativar a lipase, vai inativar. Ou seja, o que eu vou ter? Diminuição da lipólise. Diminuição da glicogenólise. Aumento da lipogênese e aumento da glicogênese, tá? Isso tudo tá escrito aqui. Gerando o quê? Armazenamento de energia. Ou seja, aumento do glicogênio, aumento da gordura, aumento das proteínas, tá? Então é isso. Glucagon e adrenalina, jejum e estresse. Catabolismo / insulina, pós-refeição, anabolismo, tá? É isso.